Olá, como você está? Tudo bem? Torço para que você esteja cada vez melhor. Nossa conversa hoje neste episódio é sobre propósito de vida. Gostou da ideia? Já vai deixando seu like caso você tenha gostado deste tema. Semanalmente um novo episódio estará no ar aqui no Acontece Podcast na sua plataforma preferida. Por isso, é importante você se inscrever no nosso canal para que você seja informado quando for publicado um novo episódio por aqui. Vivemos uma vida corrida, com diversos afazeres, compromissos. Mas você já parou para pensar qual é o seu real sentido de vida? Qual o seu propósito de vida? Converso hoje com o psicoterapeuta Marco Adriano. Desde já, muito obrigado por você aceitar o convite e participar do episódio de número 24 do Acontece Podcast para falar sobre propósito de vida. Seja bem-vindo, Marco. Que bom ter você conosco aqui. Para mim, a participação, o seu convite me deixou com bastante entusiasmo de fazer uma boa apresentação aqui para vocês. E saudações a todos, né, que está acompanhando aí essa sua programação. Muito bem. Então vamos falar sobre esse assunto de extrema importância aí para quem nos acompanha. Marco, como que você pode definir o propósito de vida? Então, na internet a gente ouve de tudo hoje, né? Sim. Então, assim, tem bastante informação que é muito legal, mas algumas informações podem não ficar muito didáticas, vamos dizer assim, e as pessoas acabam confundindo um pouquinho as coisas, confundindo, por exemplo, propósito com missão, né? É muito comum isso, entendeu? E assim como confundir habilidade como propósito, e não é. Né? Então, se nós pegarmos assim na história de evolução dos filósofos da humanidade, Aristóteles ele colocava que o propósito de vida de todo ser humano é encontrar a felicidade. Então, eu acredito que para que a gente possa ter uma partida, um ponto de partida, para que nós possamos conversar sobre o propósito de vida, eu acho que a gente pode colocar que é esse encontro com a felicidade. E para isso, para a gente ter um propósito de vida que encontra felicidade, só tem um caminho, cara, é fazer melhor possível aquilo que você estiver fazendo no momento. Tá? Porque o que acontece? Quando a pessoa fala assim, Marcos, a pessoa fala, olha, o meu propósito é esse, muito bom. Mas qual é a pergunta anterior? Um propósito nasce a partir de um fazer sentido interior. Sim. Tá? Então, se não faz o sentido, se você, por exemplo, tem um propósito que não te faz sentido, isso não é propósito, tá? Porque não tem uma missão ali, né? Percebe? Então, aquilo que faz sentido, a gente pode colocar que é uma missão. Me faz sentido isso. Então, me faz sentido ser como eu sou, me faz sentido eu agir como eu ajo, me faz naturalmente uma habilidade que eu tenho, que flui naturalmente e as pessoas reconhecem essa habilidade em mim. Né? Então, esse fazer sentido, do jeito que eu sou, essa minha patente, né, é a minha digital, eu sou desse jeito. Eu faço sentido existir na vida sendo do jeito que eu sou, certo? Qual é o meu propósito? É executar essa habilidade que faz sentido para mim, né, para a sociedade. Então, o meu propósito é colocar na matéria, é executar, é me comportar aonde as pessoas possam me reconhecer com essa habilidade que me faz sentido. Então, o propósito é fazer acontecer o que faz sentido para cada um. Certo. Marco, e para a gente saber qual que é o propósito de vida de uma pessoa, e existe também, acredito que, formas de identificá-las. Como que podemos identificar esse propósito? Então, é aquilo, né? Por exemplo, eu tenho uma habilidade inata de saber ouvir as pessoas. Eu tenho uma habilidade de auxiliar as pessoas. Eu tenho uma empatia, né, natural com as pessoas, até com aquela questão do hormônio espelho. Já ouviu falar disso? Sim, sim. Aquele hormônio que, né, você espelha exatamente
uma condição similar à da pessoa com que você está interagindo. Então, isso é uma habilidade que flui naturalmente de mim. Essa habilidade, eu posso melhorá-la com estudos, com autoconhecimento, com técnica, né? E, através dessa melhoria, eu crio um papel social que é aquilo que eu assumo, às vezes como uma profissão, por exemplo. Né? Então, como é que eu identifico em mim aquilo que é singular, que é meu? Isso é uma pergunta, é um desafio enorme, porque está muito ligado com a formação da identidade, né? Percebe? Então, assim, por exemplo, eu vim de uma criação, né, cada um vem de uma criação com um contexto. Uns vêm com um contexto muito favorável, outros vêm com um contexto menos favorável. E tem aqueles que vêm com um contexto que é mais ou menos, que a hora está bom, a hora está ruim. Né? Então, não consegue, vamos dizer assim, na tribulação da confusão toda, acaba não conseguindo definir muitas coisas e acaba adotando, né? Eu adoto a postura que eu tiver que ter conforme o contexto do momento. Mas é muito interessante, porque a missão, a habilidade, não deixa de fluir na pessoa. Por exemplo, eu poderia muito bem ser um bom atendente de telefone, sem problemas, né? Mas aquela minha capacidade de auxiliar pessoas, ela não iria embora. Mas, pelo contexto, eu posso precisar de uma outra situação que me obrigue a não necessariamente atuar como um terapeuta. Eu poderia atuar no telemarketing. Eu tenho capacidade de fazer isso, certo? Por causa do contexto que eu estou. Então, o meu contexto, por exemplo, se não me favoreceu esse encontro das minhas habilidades com oportunidades que formam propósito, né? Se eu não tive essa condição, se eu não tive informações, se eu não tive formação, se eu não tive pessoas que me dessem exemplo disso, que é muito importante também, boas pessoas que dão bons exemplos, para que a gente possa criar uma imagem de sucesso, né? E que muitas vezes essa imagem de sucesso pode não corresponder a um sucesso em si, mas mesmo assim é uma referência. Então, referência, né, aquilo que a gente olha e admira, isso é um indício. Entendeu? Olha aquela pessoa como sabe lidar com aquela situação, isso é um indício de habilidade. Né? Então, é uma habilidade latente, que pode estar muito desenvolvida, pouco desenvolvida ou mais ou menos desenvolvida. Então, tudo isso, né, se está pouco, por que está pouco? Pode ter faltado desenvolvimento de habilidades por um período de contexto, mas está ali latente na pessoa. Então, aquilo que te chama a atenção, a tua tendência natural, a tua habilidade que, muitas vezes, na pré-adolescência, a gente tem aqueles amiguinhos que conseguem montar melhor jogos, né? Aqueles joguinhos lúdicos, ele consegue montar melhor. Tem outros que têm um raciocínio mais espacial, tem outros que têm uma capacidade de reflexo físico melhor, não é isso? Então, nós vamos vendo aptidões de cada pessoa que vão dando indícios dessa habilidade que se transforma numa missão pessoal. Qual é a missão? Realizar em forma de propósito. Né? Ou seja, colocar o meu melhor para fora. Né? E, com isso, constituir a minha identidade. Eu constituo uma identidade quando a sociedade me reconhece um bom profissional e eu exerço a minha habilidade que flui naturalmente de encontro às necessidades do social. E essas habilidades, como você citou, desde a infância, que acontece na vida do adolescente, que ele já demonstra ali, né, suas habilidades, os colegas e tal, dá para perceber que alguns já definem o futuro profissional deles ali já na infância. Mas da infância até a vida adulta, tem um caminho aí a percorrer que é um pouquinho longo, né? E durante esse período tem vivência, começa a observar a vida de outras pessoas, desenvolve crenças. Isso pode dificultar também ou mudar o propósito de vida dessas crianças, Marcos? Então, é assim, o propósito, ele acaba sempre... O propósito, na verdade, ele é o reflexo, ele é o efeito de uma causa. Qual é a causa? Exatamente essa que você colocou, entendeu? Então, quando eu não tenho o devido preparo,
a criança ou adolescente não tem o devido preparo e não se explora o potencial da criança, e isso é um contexto muito discutível pela situação social toda, né, e pelo patamar de evolução da humanidade. Então, nós temos assim, a questão educação é muito fundamental, e especificamente essa questão de formação de identidade, né, eu formo a minha identidade quando eu reconheço em mim as minhas habilidades, certo? Quando eu me reconheço num papel específico de gênero, né, então gênero masculino ou feminino, né? Então, e aí nós vamos identificar, a pessoa vai criando essa identidade, e essa identidade vai formar um propósito, tá? Então, realmente pode acontecer, sim. Tá? O contexto social do desenvolvimento infanto-juvenil adolescente realmente pode criar crenças que dão, por exemplo, porque uma questão toda é o caráter, né? Então, crenças que não propiciam virtudes, crenças que não propiciam boa estruturação moral. Então, isso tudo, lógico, vai criar uma manifestação, né, da pessoa que não tem a ver diretamente com o não dela, né? Ou, por exemplo, ela não está exercendo a missão dela. Às vezes ela pode estar, por exemplo, você quer ver, ó, um profissional da área da saúde que trabalha sem ética. Ele é da área da saúde, mas ele não cumpre o devido padronização de higiene como deveria. Tá? Então, aí nós temos um problema de comportamento, de caráter, porque tem-se a ciência de que se não houver a higiene, pode causar um mal maior, mas mesmo assim o profissional está na área da saúde porque é a habilidade que tem, por exemplo. Tá? Então, o conjunto de crenças pode formar a expressão de uma maneira que não é muito boa dessa habilidade. E também pode formar na pessoa uma ilusão de que esse caminho que não tem a ver com a minha habilidade é o melhor simplesmente porque ele vai me trazer dinheiro. Então, aí é uma crença que também não vai ajudar. Tá? Então, tanto a crença quanto uma questão de desenvolvimento de valores são questões muito profundas na formação dessa identidade. Essa identidade, né, o que é uma identidade? A gente não pode esquecer que é a habilidade, né, que eu tenho, que transparece para o social e eu sou reconhecido por essa habilidade. Tá? Então, crença realmente pode também atrapalhar. Muito bom. Esse é o podcast Acontece, estamos conversando aqui com o psicoterapeuta Marco Adriano, e o nosso tema hoje é um propósito de vida. Marco, falando do desenvolvimento profissional, como que a pessoa pode desenvolver aí o seu lado profissional como propósito de vida. Agora, como pode ser alinhado o propósito de vida com finanças pessoais? Tem qualidade financeira também, junto com o profissional. Então, nós temos a questão de como eu vou para o mundo sem perder a minha ética, né, uma vez estabelecida a minha identidade profissional, certo? Que depende de uma identidade pessoal. Então, eu formo a minha identidade pessoal, que forma uma identidade profissional, e isso é uma missão que eu tenho de trazer para o mundo aquilo que eu faço. Tá? Então, como eu vou fazer isso acontecer, depende de uma coisa só: esforço. Esse esforço, em termos de desenvolvimento de informação, eu dependo de informação para aprimorar os meus conhecimentos naquilo que eu escolho. Certo? Então, uma educação continuada é importantíssimo. Não tem como a gente, sem educação continuada, pensar em valorização financeira. Isso é cada vez mais daqui para frente. Tá? Outra situação, por exemplo, olha a diferença, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente tem que estar harmônico com essa escolha. O que acontece hoje? Hoje as pessoas estão com um reflexo muito grande, né? Uma conexão muito grande com o resultado ou com o financeiro. E essa coisa de olhar para o financeiro, eu vejo que muitos jovens e adolescentes, eles pulam uma etapa.
que é a etapa de formação pessoal. Porque aquele caminho, o caminho da área de TI, por exemplo, que é a moda, paga muito melhor. Então, eles escolhem TI porque paga melhor. Mas não quer dizer que tem uma habilidade de lidar com a máquina, de lidar com um raciocínio lógico, de lidar com um abstrato, por exemplo. Então, isso futuramente vai trazer uma dificuldade enorme, tanto pessoal nas questões emocionais quanto financeira. Porque tudo aquilo que exige um esforço muito grande, que não flui natural, acaba se virando contra, certo? Porque esse esforço ele vai te consumir, consome a sua energia. Você faz um esforço muito maior para conseguir um resultado, às vezes, médio, né? Então, questões financeiras está muito ligado também a essa harmonia de escolha. Essa harmonia de... Você quer ver um exemplo, outro exemplo legal? É assim, ó, eu resolvo sair da minha casa e ir para a Avenida Paulista. Aí, de repente, eu falo assim, eu não gosto de banco. Só que daqui para lá deve ter uns 500 bancos, agência bancária. Não adianta, se eu escolher o caminho que tem 500 agências bancárias, eu vou enxergar 500 agências bancárias, porque elas fazem parte do caminho que eu escolhi. Percebe? Então, essa harmonia de saber que no caminho que eu escolho, eu tenho X situações financeiras envolvidas, um potencial alto, um potencial médio e um potencial baixo. Então, como eu vou executar esse caminho depende muito da minha habilidade de estar fluindo no meu papel. Então, tudo volta na formação e tudo volta na escolha. Tá? Então, sucesso financeiro está diretamente ligado com o conhecimento do caminho que eu vou percorrer. Se eu não conheço o caminho que eu percorro, como é que eu vou ter esse sucesso? Eu vou ficar levando a tranco e barranco. Então é assim, ó, eu vou fazer um curso porque esse curso eu acho que vai me complementar. Faz o curso. E aí, de repente, esse curso tem mais 2 anos de vida dessa informação. Porque as coisas estão mudando muito rápida. Percebe? E muda numa velocidade enorme. Então, essa questão financeira com performance profissional está muito ligada na educação continuada. E só continua a educação continuada quem está fazendo aquilo que tem prazer de fazer o que faz. Se não tiver esse prazer interno de fluir aquilo do papel que virou missão, que virou propósito, fica um pouquinho mais difícil, né? Agora, Marco, existe diferença entre propósito e missão? Porque às vezes tem a missão, a pessoa já está com a missão determinada profissionalmente aqui, como a gente está falando. Existe essa diferença? Então, vamos pegar o Elvis Presley. Qual era a habilidade dele? Se expressar. Essa é a habilidade. Expressão. Como? Pelo canto, pelo gestual, pela dança. Qual foi o contexto que formou ele? Ele teve que sair de uma região que ele morava e foi morar num gueto, junto com os afro-americanos, né, na região de Memphis. E lá, ele desenvolveu toda essa sensibilidade que ele já tinha como ator, como artista. Ele conseguiu desenvolver no contexto, ele conseguiu enxergar e absorver tudo aquilo e desenvolver nele. Né? Então, qual é a missão dele? É se expressar como ator, através do gestual, do canto e naquela maravilha toda que ele era. Né? Certo? Então, qual é a missão? Fazer com que o cantor Elvis tenha sucesso. Essa é a missão. Essa missão, na hora que ele coloca para fora, vou correr atrás daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, e vou manifestar para o social, aí vira um propósito. Agora, como você citou aí, desperta também uma curiosidade aqui. Então, no caso do Elvis, como você citou, então seria importante para que você atinja o objetivo de um propósito de vida ou encontrar sua verdadeira missão, mudar de região, às vezes? Haveria essa necessidade, às vezes? Sim, uma boa pergunta que você fez, porque muitas vezes, então, pela PNL, pela programação neurolinguística, existem situações que nós vamos trabalhar, por exemplo, no interior da pessoa, aonde eu sempre brinco, eu brinco com um tom de seriedade, porque às vezes não adianta mudar o filme do cinema que você está assistindo, naquele looping.
É preciso mudar de cinema, mudar o contexto. Às vezes a pessoa muda a informação, mas ela não muda o contexto. E aí fica muito difícil, às vezes, para a pessoa identificar aonde é que ela está errando. Então, é importante, sim, fazer mudanças. O desafio de se melhorar é um desafio tanto, porque se você não consegue mudar a situação do contexto, é um desafio onde você tem que mudar a você. E, às vezes, mudar a você implica numa mudança de local. Tá? Isso realmente pode acontecer. Muito bem. Agora, Marco, pode acontecer de alguém perder esse propósito de vida? Perder a missão, não encontrar mais um propósito de vida? Como tanto propósito quanto sentido. Uhum. Tá? Poderíamos dizer que isso gera depressão também? Não sei. Sim, a gente pode até pegar o exemplo do Elvis mesmo. Uhum. Entendeu? Porque tudo aí nós vamos começar a entrar naquela questão que eu comentei um pouquinho antes, a questão do caráter, na questão do o que é que está bom para mim. Né? A gente tem que ter harmonia nas escolhas, do caminho que eu escolho, de como eu vou lidar com o antagonismo daquilo que eu não gosto no meio do caminho, porque não é porque eu sou cantor que eu sou obrigado a cantar todo tipo de música e música que eu não gosto, no ritmo que eu não gosto. Sim. Mas, eventualmente, pode ser que seja necessário que eu cante aquilo que eu não quero cantar. Uhum. E como é que eu vou lidar com aquilo que eu não gosto dentro daquilo que eu faço? Uhum. Isso é uma questão muito pertinente, entendeu? Então, por exemplo, o excesso nunca fez bem a ninguém. Assim como a falta não faz bem também. Então, um planejamento de propósito, né, de vida, quando a pessoa vai esse tema é um tema que não é um tema tão simples de se colocar, porque depende muito de muita conversa e estrutura, principalmente para formar um planejamento de carreira, por exemplo, quando a gente fala em profissão, entendeu? Então, se a gente voltar no Elvis, a gente vai ver que ele chegou a um momento que ele perdeu o propósito. E perdeu também a missão, o gosto pelo que ele fazia. Aí certo, tanto é que ele perdeu que ele usava droga, ele precisou usar drogas, droga para deixar ele elétrico para fazer show, depois droga para fazer ele dormir. Uhum. Quer dizer, estava atormentado. Né? Então, quando eu preciso de algo que me estimule para ir fazer aquilo que naturalmente é a minha missão, é uma habilidade que eu tenho, é aquilo que me identifica, né? Na hora que eu preciso de um estímulo externo que me faça ser aquilo que eu perdi, é muito difícil, é um vazio interior muito grande. Né? Então, como é que alguém sem motivação vai conseguir realizar um propósito? Impossível, não tem como, né? Não. Marco, muito bem, o nosso assunto aqui, logicamente, precisava de mais tempo aqui, mas a internet também, as pessoas consomem as informações muito rápidas, né? Então, o nosso tempo aqui é curto, mas nós sabemos que você também tem aí uma larga experiência na terapia automolecular, além da terapia. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, alguém que gostaria de encontrar você, como que faz, seus contatos, um jeito mais fácil de te encontrar, até para tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Né? Ah, legal. Olha, eu tenho o meu WhatsApp, né, que é 011 98687 1211, 98687 1211. Tem o meu e-mail, terapeutamarcoadriano@gmail.com. terapeutamarcoadriano@gmail.com. Tá? Aí pode entrar em contato quem sentir que precisa trabalhar alguns aspectos, ou através de uma terapia breve, né, que é especializada nesses aspectos de definição pessoal, né, ou até mesmo com o processo de ajuste de biotipo, né, certo? Porque nós temos questões de ansiedade dentro desse tema, temos questões de depressão dentro desse tema, temos questão de síndrome do pânico dentro desse tema, né, temos questões, por exemplo, astrológicas dentro desse tema, nas alquimias da astrologia, um monte de situação aí que são ferramentas interessantes que dá para dividir com muita gente aí. Marco Adriano, psicoterapeuta, então, muito obrigado aqui por você estar com a gente aqui
no Acontece Podcast e vamos marcar aí uma próxima oportunidade, a gente se encontrar novamente. Claro, estou à disposição aí. Eu agradeço a oportunidade, foi bom, tá? Foi algo assim que me deixou bastante contente poder te rever, inclusive. Você Né? também. E eu desejo sucesso. A gente já se conhece aí. Exato, eu desejo sucesso a você e sucesso a todos aí que acompanham o seu canal. Conversamos no episódio 24º do Acontece Podcast com o psicoterapeuta e terapeuta ortomolecular Marco Adriano. A você que nos acompanhou até aqui, segue a nossa gratidão por nos acompanhar e interagir conosco. Lembrando que estamos nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Encore.fm, no TikTok, Facebook e Instagram. O Acontece Podcast é uma realização do MS Press e contamos com a colaboração na produção da Flávia Fernanda. Todos, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.